Boa tarde, queridos irmãos. É um privilégio podermos então voltar neste modelo ao estudo da palavra e desde já pedir desculpa por não ter feito ontem, mas de facto nas condições e nas limitações que tínhamos com a internet no lugar onde estávamos não foi possível tratar de poder gravar e enviar o estudo e também o conteúdo da lição para o vosso estudo também pessoal a partir da lição. Iniciamos hoje uma nova revista, os irmãos ainda não têm, porque de facto não chegou ainda até nós, mas então para os que têm acesso aos e-mails, eu enviei por e-mail e também por WhatsApp o texto, e vamos continuar ainda no Evangelho de Lucas. E agora, desta feita, vamos estudar, na sequência do que temos feito, o capítulo 10 e também a partir do versículo 25. E hoje, como já viram também, o título da lição é O Próximo. E o subtema: os crentes mostram o seu amor por Deus sendo graciosos para com os outros. E o texto proposto é o texto de Lucas 10, a partir do versículo 25 até ao versículo 37. E diz assim o texto, e vamos lê-lo como sempre fazemos para contextualizar a nossa reflexão. Diz assim o texto: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram-no semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Até aqui a leitura do texto. E este, obviamente, nós reconhecemos que é um texto muito conhecido. Inclui a conhecida parábola do bom samaritano, e ela é por demais conhecida, não só para nós enquanto cristãos, enquanto estudantes da Bíblia, mas este é de facto um texto universalmente conhecido. Provavelmente o mandamento mais difícil que recebemos da parte de Deus e que o próprio Senhor Jesus Cristo o verbalizou muitas vezes é o mandamento de amar. Este é um mandamento que é transversal a toda a palavra de Deus. E ele é, de facto, para nós, na nossa experiência humana, difícil, porque ele também representa no seu âmago e na sua essência aquilo que Deus faz e é. Deus é amor. O amor é a essência do seu caráter. O amor é a essência da sua intervenção, da sua ação. Por isso, viver, experimentar isso no modelo e de acordo com os propósitos de Deus é, sem dúvida nenhuma, para nós o maior e mais difícil desafio. Amados, eu temo que
possa correr o risco de me desviar um pouco do foco e do caminho que o autor da revista traçou no estudo de hoje, mas não sem querer de forma alguma pôr em causa a orientação do estudo da revista. Eu, juntamente com esta abordagem do autor, queria desafiar-nos a considerarmos todo este texto em algumas perspectivas talvez diferentes daquilo que o fazemos. Esta é uma conversa muito interessante. De facto, este texto é uma conversa entre Jesus e um intérprete da lei, um mestre da lei, um religioso, um fariseu. E, amados, falar com Jesus é sempre algo muito, muito interessante. Todas as conversas que nós temos de Jesus registado nos Evangelhos são todas elas realmente muito interessantes e não ficamos, obviamente, indiferente a nenhuma destas conversas. Não podemos, amados, ao analisar este texto, ignorar o versículo 23. O versículo 23, que antecede o texto que nós lemos, diz: "E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados ou felizes são vocês que têm olhos que veem as coisas que vocês veem." Isto é particularmente importante porque, de facto, os discípulos estavam a ser expostos a algo único. Eles estavam a ver o próprio Filho de Deus, algo que todos desejaram, algo que é desejável por todos, e eles estavam a ter esta oportunidade. Muitos tiveram esse desejo. Aliás, o versículo 24 o diz: "Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvistes, e não ouviram." Ou seja, eles estavam a ter contacto pessoal com algo absolutamente único. É neste contexto que os discípulos e nós assistimos a esta conversa. E este é de facto o momento que nós, e eu espero que nós possamos realmente ver e compreender na sua mais profunda intensidade e significado. Aquilo que está registado no versículo 23 era de facto o grande problema daquele homem, daquele mestre, daquele fariseu, daquele intérprete da lei. É que ele, apesar de estar ali a olhar para Jesus, ele não estava a ter o privilégio que os discípulos estavam a ter, que era de verem e ouvirem verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus. Este era, de facto, o grande dilema daquele homem. Sempre que olhamos para este texto, consideramos o foco desta parábola. E o foco desta parábola é, sem dúvida nenhuma, a identificação de quem é o nosso próximo. Esta parábola é dada em resposta a uma questão colocada por aquele fariseu. Mas o ponto de partida de toda esta conversa é o versículo 25 e a pergunta que aquele homem faz a Jesus: "Que farei eu para herdar a vida eterna?" Este é, de facto, o ponto de partida de toda esta conversa, e eu creio que precisamos nos desafiar a olhar para todo este texto, nunca esquecendo esta pergunta e percebendo que é a partir desta pergunta que, de facto, o Senhor Jesus Cristo tem esta conversa e também inclui nesta conversa a parábola do bom samaritano. A primeira secção da nossa revista, do estudo da nossa revista, intitula-se A Troca e considera os versículos 25 a 29, a troca. Amados, para mim a grande troca deste texto é trocar o foco do fariseu, e o foco do fariseu é a pergunta do versículo 25: "Que farei eu para herdar?" Ou seja, o foco deste homem está no seu desempenho. O que é que ele tinha que fazer para ter acesso à vida eterna, ao reino dos céus?
E a grande troca, de facto, e essa troca que acontece nesta conversa, é levar aquele homem a deixar de pensar e de considerar o que ele tinha que fazer, mas sim entender o que ele tinha que amar. E então é retirar do que ele tem que fazer para uma experiência de amar. Amar no modelo que só o Senhor Jesus Cristo nos pode levar a experimentar. E eu gostaria muito de desafiar os irmãos, e mantendo a vossa marca aí em Lucas capítulo 10, vamos até Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12 a 17. Colossenses 3, 12 a 17. Neste texto, o apóstolo Paulo escreve o seguinte. Colossenses 3, versículo 12. Um texto também por nós muito bem conhecido. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E vejam como aqui o apóstolo Paulo está também a focar naquilo que é essencial e que o Senhor Jesus Cristo está a levar aquele fariseu a trocar no seu coração. Não mais o seu desempenho, o que é que ele tem que fazer, mas sim o amor que ele tem que amar. O versículo 15 continua a dizer: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. De facto, esta é a grande troca, amados. A grande troca que precisava de acontecer na vida daquele fariseu e que precisa de acontecer na nossa vida é trocarmos a tendência que temos em fazer coisas, em procurar ter um comportamento que nos leve de alguma forma a sermos aceites, para a compreensão que somos chamados realmente para uma experiência de amor. Primeiramente a Deus, e já vamos ver, porque isso o texto bem manifesta, primeiramente a Deus e depois, por consequência, aos outros. Quando olhamos para o texto, amados, percebemos que, em resposta a esta pergunta, o Senhor Jesus Cristo faz-lhe duas perguntas a este fariseu. E sempre não me canso de nos desafiarmos a considerarmos as perguntas de Jesus. Jesus faz-nos muitas e impactantes perguntas. E é interessante quando este homem vai ter com Jesus e lhe faz uma pergunta, Jesus responde-lhe também com, e neste caso não uma, mas duas perguntas. O que é que está escrito na lei? Esta pergunta, de facto, é muito interessante porque ele era um intérprete da lei, ele era um mestre da lei, portanto, necessariamente ele tinha que saber o que a lei dizia. E, de facto, ele sabia e ele afirma a lei. Ele vai buscar e vai referir dois textos absolutamente fundamentais, de Deuteronômio 6:5. Vamos, amados, acho que estamos em estudo bíblico e faz sentido. Deuteronômio 6:5. E isto é importante, não que nós também não saibamos, mas para recordar que tantas vezes nos esquecemos que este ensino e algo que o Senhor Jesus Cristo tanto valorizou e lembrou, está lá desde o início na lei. Deuteronômio 6:5 diz, podemos começar no 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás em teus filhos. Ou seja, esta palavra absolutamente essencial de amar a Deus sobre todas as coisas é algo que está desde o início da lei, desde o início no coração de Deus. E este homem sabia e por isso lembrou. Mas ele lembra também Levítico 19:18,
e que diz: não te vingarás. Levítico 18, 19. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, o fariseu, o mestre da lei, responde da forma certa à pergunta do Senhor Jesus. Ele sabia, não só ele, mas todo o povo judeu, como era tão zeloso da lei, eles sabiam isto. Mas eles sabiam, mas infelizmente não viviam. Não viviam. E a prova que não viviam é que este mestre da lei, em resposta, não em resposta, mas em tentativa de desviar a atenção daquilo que o Senhor Jesus estava a falar e que ele afirmou no versículo 28, dizendo: bom, então vai e faz isso mesmo. Ele ardilosamente questiona o Senhor Jesus Cristo com uma outra pergunta: mas quem é o meu próximo? Como se tanto tempo depois daquilo que o Deus disse lá, tanto em Deuteronômio como em Levítico, este homem não soubesse quem era o seu próximo. Mas de facto Deus queria fazer uma troca no coração daquele homem, e esta troca precisava de se operar mudando essencialmente o seu coração. A verdadeira troca que precisa de acontecer é no interior do seu coração. E por isso o Senhor Jesus Cristo então investe partilhando esta conhecida e importante parábola, a parábola do bom samaritano. Amados, a segunda secção da nossa revista intitula-se A História, e então agora dá ênfase e atenção ao pormenor da parábola. Nós sabemos o que são parábolas. Parábolas são histórias, são ilustrações, são situações da nossa vida cotidiana, de fácil compreensão, que têm como único e grande objetivo explicar verdades e realidades espirituais do reino. E não podemos esquecer isso. E por isso, ao olhar para esta parábola e ao considerar esta parábola, precisamos de olhar para ela tendo em mente sempre aquilo que o Senhor Jesus, ou melhor, aquilo que foi a resposta do fariseu e que o Senhor Jesus confirmou como a resposta certa. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Também não podemos ignorar, amados, que esta parábola, nos seus pormenores, é intencional no que diz respeito a esta conversa. Jesus estava a falar com um fariseu, com um judeu. E por isso, portanto, um homem do sistema religioso. E por isso, os pormenores de que os intervenientes nesta parábola, nesta história, por exemplo, é um sacerdote, alguém também relacionado com a atividade religiosa, com a realidade religiosa. Um levita, também alguém envolvido no serviço do culto no templo. Um samaritano, alguém que era desprezado pelos fariseus, alguém que era mesmo tido como inimigos, que não eram, com quem não havia realmente uma boa relação. Todos estes pormenores têm como alvo o fariseu, aquele com quem Jesus está a ter esta conversa. E por isso, ao olhar para esta parábola, precisamos de manter sempre em mente todos estes pormenores. A ação do samaritano é ela também cheia de simbolismo, porque ela tem uma relação direta e percebemos elementos muito presentes naquilo que é a própria ação do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Jesus faz por nós está muito presente simbolicamente naquilo que aquele samaritano faz por nós. E este é de facto um ato de amor, e neste ato de amor Jesus quis realmente pôr também muita intencionalidade. Eu convidava os irmãos para visitarmos um outro texto, para percebermos isto. Romanos 5, mais uma vez um texto que nos é muito conhecido. Romanos capítulo 5. Para percebermos através deste texto
que de facto aquilo que este samaritano faz é aquilo que Jesus faz por nós. Romanos 5, a partir do versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, sendo inimigos, amados, embora o texto de Lucas, da parábola que o Senhor Jesus conta, não seja explícito, fica implícito que aquele homem que desce de Jerusalém para Jericó, muito provavelmente era alguém que vinha do templo de adorar. E por isso, muito provavelmente, um judeu. E os judeus eram inimigos dos samaritanos. Ou seja, na mesma circunstância em que nós nos encontramos com Deus, porque nós, de facto, sem Cristo, somos inimigos de Deus, é nesta condição que, então, como diz o apóstolo Paulo, nós somos reconciliados por Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É esta obra que este samaritano, nesta parábola, faz. Ele, sendo e estando ainda numa condição de inimizade com aquele homem que está morto, e mais uma vez aqui há um simbolismo, porque nós também estamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele age em amor, fazendo e pagando tudo o que era necessário para a restauração daquele homem. E aqui há, obviamente, uma mensagem tremenda do Evangelho presente nesta parábola. Amados, é por isso que eu queria e estava a dizer que nós precisávamos de ir um pouquinho mais além na interpretação deste texto. Muito mais do que percebemos a necessidade que temos de cuidar das pessoas necessitadas, este texto é cheio de Evangelho. E aquele fariseu precisava de ouvir o Evangelho. Era essa a grande mudança que precisava de ser operada no coração dele. Ele precisava de conhecer e compreender este Evangelho que o próprio Senhor Jesus Cristo personificava, que ele era o próprio Evangelho. Quando olhamos para esta história, amados, mais do que compreender quem são aqueles a quem nós precisamos de abençoar e de cuidar, precisamos de perceber que há uma história de salvação para contar e para levar a todas as pessoas, incondicionalmente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é muito mais do que cuidar das feridas de alguém. É levar o Evangelho da salvação a essas pessoas. Por isso é que, se ficarmos nesta parábola pela realidade, aliás, a doutrina básica da nossa revista, e por isso é que eu comecei por dizer que corro o risco de ir um pouquinho ao lado daquilo que era o foco da intervenção do autor da revista hoje. A doutrina básica, lá na página 13, está focalizada no cristão e a ordem social. Os cristãos devem esforçar-se por ajudar os órfãos, os necessitados, os maltratados, os idosos, incapacitados e os doentes. E tem como texto base Tiago 1,27. E não ignoramos que essa é uma necessidade. O Senhor Jesus disse-nos que nós precisávamos de ter cuidado com essas pessoas. Mas eu creio que este texto vai um pouquinho mais além. A mensagem que está por trás de toda esta conversa é uma mensagem que começou por causa de uma pergunta de alguém que não estava a entender, não estava a ver este Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. De alguém que pensava que precisava de fazer alguma coisa para alcançar o reino dos céus, quando Jesus Cristo, aquele que estava ali a falar com ele, era a porta de acesso a esse reino e que não havia nada que ele necessitasse de fazer para alcançar essa herança. Aliás, a própria pergunta do fariseu já inclui um paradoxo. Aliás, o autor da revista menciona isso. Nós não fazemos nada para merecer uma herança. A herança é uma coisa que nos é dada como resultado de um relacionamento. Nós não fazemos algo para ter a herança. Ela chega até nós por causa de um vínculo, de um relacionamento. E por isso, já a pergunta do fariseu inclui em si próprio um tremendo desvio e uma incompreensão. Esta herança de vida eterna
é resultado de um relacionamento. Um relacionamento que é restaurado através de um ato de amor. Um ato de amor que está tão bem representado na intervenção deste samaritano em relação àquele homem que foi roubado, maltratado, quase morto. Obviamente que não ignoramos, mais uma vez, as intervenções e as subtilezas desta parábola. E o facto de um sacerdote e um levita, homens da religião, terem passado ao lado, e o facto de ter sido um samaritano a ter este ato de intervenção, é cheio de significado. Por um lado, a religião não salva. Por outro lado, a salvação vinha pelo lado mais improvável. Também para aquele fariseu, porque Jesus era a pessoa mais improvável para ele ter acesso a essa salvação. E por isso, cada um destes elementos estão cheios de significado e nós não podemos esquecer nem ignorar o sentido profundo desta história. Amados, a grande transformação que Jesus quer fazer, que Jesus quer operar, não é no nosso comportamento. Os comportamentos são fáceis de alterar. Aliás, olhando para esta parábola, amados, nós conhecemos muitas pessoas que fazem muito bem aquilo que este samaritano fez. Há pessoas que fazem muito bem, em excelência, o cuidar pelas outras pessoas, o cuidar das necessidades de outras pessoas. No entanto, podem-no fazer da forma errada. Podem-no fazer pela razão errada. Porque aquilo que Jesus quer tratar e mudar não é o nosso comportamento. Aquilo que Jesus quer tratar e cuidar e transformar é o nosso coração. O lugar onde o amor está presente, se manifesta, opera. Era aí que Jesus queria tocar na vida daquele fariseu. Não no seu comportamento, mas no seu coração. Ele precisava de compreender algo que ele sabia, que está presente na lei, mas que ele não experimentava. E por isso, a questão não é o que é que eu devo fazer, mas é o que é que eu devo ser. E eu devo ser um filho de Deus, reconciliado. Alguém que vive, experimenta um amor perfeito. Aquilo que está presente na parábola do bom samaritano é algo que, obviamente, não pode acontecer naturalmente. É algo que, para acontecer verdadeiramente, Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18 tem que ser verdade na nossa vida. O versículo 27 de Lucas capítulo 10 tem que ser verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força da nossa alma, com toda a força do nosso entendimento, com toda a intensidade da nossa vida e, como consequência disso, amar o próximo como a nós mesmos. É isso que Jesus quer operar na nossa vida. Eu creio, amados, que hoje nós não temos dificuldade em compreender quem é o nosso próximo. Creio que essa não é a nossa maior dificuldade. Como eu também desconfio que essa não era a grande dificuldade do fariseu, daquele mestre da lei. A nossa grande dificuldade é perceber que aquilo que Deus quer operar é a transformação de corações. É óbvio que quando os corações são transformados, o comportamento também é transformado. Mas a ordem é esta. Corações transformados e, por consequência, comportamentos alterados. Não há nenhum comportamento que irá transformar por si só qualquer coração. É o amor de Deus que vai transformar o nosso coração e corações transformados naturalmente têm um comportamento diferente. Um comportamento de acordo com aquilo que nos está aqui revelado na parábola do bom samaritano. Amados, as aplicações à vida que estão presentes na página 14 dizem: Jesus revela e expõe as nossas tentativas de autojustificação. Eu diria que ele não só expõe as nossas tentativas de autojustificação, como ele expõe as nossas tentativas de justificação através dos nossos recursos, das nossas capacidades. Ele vai sempre expor, e é isso que ele está a fazer hoje, não só ao fariseu, mas a cada um de nós. Uma outra coisa importante
é que Jesus comunica sempre connosco de uma forma absolutamente única e compreensível, sem dúvida nenhuma, amados. Esta conversa que este fariseu teve com Jesus é a conversa que eu e cada um de nós pode ter com Jesus. E que ele quer ter. E estas conversas serão sempre absolutamente impactantes para a nossa vida e transformadoras. Finalmente, Jesus espera que os seus seguidores mostrem graça para com todos. Mas Jesus quer que isso aconteça como resultado da transformação de corações. E é por isso que esta conversa toda que Jesus tem com o fariseu, esta conversa que Jesus quer ter connosco hoje, tem como único e exclusivo alvo e objetivo transformar os nossos corações, para que possamos realmente ser homens e mulheres que amam a Deus acima de qualquer outra coisa e que, como resultado disso, amem o próximo, aqueles que estão à nossa volta, com a mesma intensidade que desejamos primeiramente amar a Deus e também manifestamos isso para nós próprios. Como é óbvio, nós desejamos para nós o melhor e Deus tem para nós de facto o melhor. Amados, esperando que o Senhor possa falar através deste texto para connosco. Se há alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, alguma partilha, algum contributo para esta reflexão, por favor, não deixem de partilhar através dos recursos que têm. Podem fazê-lo usando qualquer um dos recursos, certamente será abençoador para nós e contribuirá para o nosso enriquecimento. Peço que possamos ainda retirar algum tempo de oração hoje. Particularmente não deixem de orar pela vida do irmão Orlando e da família hoje que perdeu a sua mãe, a nossa irmã Elisa, e pedindo também que o Senhor possa consolar e amanhã o tempo do funeral, daquele momento de despedida, possa também ser um momento de partilha do amor de Deus, um amor que transformou também a vida desta nossa irmã. Então, amados, desejando as maiores bênçãos de Deus para as nossas vidas, fica o nosso forte abraço, o meu forte abraço e até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.